Dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Um primeiro requisito que eu defendo é que aqui a legislação, o artigo 65, determina que o condutor tem que estar sob a influência, dirigir sob a influência do álcool. O que seria essa expressão sob a influência do álcool? Muitos dizem que não existe a necessidade de se comprovar a alteração de capacidade psicomotora. Porém, eu entendo que, se o condutor não tem alterado a sua capacidade psicomotora, entendo que ele não estaria sob influência de álcool ou qualquer outra substância. Que a ausência de prova de alteração de capacidade psicomotora descaracterizaria a autuação. E no decorrer da explicação, nós teremos argumentos para poder justificar esse raciocínio. Continuando, é uma infração gravíssima, são 7 pontos, e 12 meses de suspensão do direito de dirigir, multa 10 vezes o valor de R$ 293,47, então nós teremos aí o valor de R$ 2.934,70. Padilha, eu sei que a suspensão ocorre porque se são 10 vezes, são 10 vezes 7, são 70 pontos. Negativo, esse raciocínio está errado. Se você vai trabalhar com direito de trânsito, você não pode ter esse raciocínio. A tipificação traz para a gente que a infração ela é gravíssima, 7 pontos, só 7 pontos. E vem especificado 12 meses de suspensão do direito de dirigir. Perfeito? Então não tem nada a ver com o fator que multiplica o valor da multa por 10. No caso de reincidência no período de 12 meses, o detalhe da reincidência, sobre a reincidência no período de 12 meses, nós vamos dobrar o valor da multa. Então, de R$ 2.934,70, nós vamos dobrar. Multiplica isso por 2. Sobre a suspensão, nós não vamos dobrar a suspensão. Mas no caso de reincidência, a legislação prevê a cassação da habilitação do condutor, no caso de reincidência, no prazo de 12 meses. Onde é que está previsto isso? No artigo 263, inciso 2º do CTB. Artigo 263, inciso 2º do CTB. Prevê a cassação no caso de reincidência. Perfeito? Detalhe, se o agente constata a infração por uma substância psicoativa, basta que ele relacione no auto de infração a substância? Entendo eu que não. Com base no quê? Na resolução 432, que determina que tem que ser realizado exame em laboratório especializado, quando a substância for psicoativa que determine dependência. Se o agente de trânsito elaborou o auto de infração porque entendeu que a substância era psicoativa que determine dependência, mas não encaminhou para o laboratório especializado para a realização do exame, infelizmente ocorreu aí uma irregularidade. E se ocorreu a irregularidade, o auto é nulo nesse exemplo, nesse caso. Uma vez constatado alguma substância psicoativa, ele tem que enviar para a realização de exame em laboratório especializado sob pena de nulidade. Limite de tolerância na realização de teste de etilômetro. Se a gente analisar a resolução 432, e essa é uma questão polêmica. Por quê? Se fala muito em tolerância zero. Mas lembrando lá no início, razoabilidade. O condutor que não apresenta alteração de capacidade psicomotora, ele não deve ser punido, ao meu ver, da mesma forma que um condutor que apresenta alterações. Então, analisando a resolução 432, nós temos várias situações em que o judiciário reconheceu que existe sim um limite de tolerância, que é de 0,04. Então, ocorrendo a utilização do etilômetro, se o resultado final foi 0,04, nós temos várias decisões judiciais que reconhecem a inexistência da infração. Não ocorre um enquadramento. Que a infração se daria somente se o resultado final fosse igual ou superior a 0,05.
Então nós temos jurisprudência para isso. Como a gente vai submeter a um equipamento, seria justo o cidadão ser enquadrado por uma autuação por um equipamento desregulado? Padilha, nunca pensei nisso. Mas tem várias decisões judiciais a respeito. Então, se a validade da verificação metrológica do aparelho está vencida, a autuação tem que ser anulada. Mas de quanto em quanto tempo o aparelho tem que ser verificado? A cada 12 meses. A cada 12 meses esse aparelho tem que passar pela verificação do Inmetro. Não foi feito, ultrapassado o tempo, o termo de validade, o auto de infração tem que ser declarado nulo. Um sinal ou um conjunto de sinais para a caracterização da infração. Então essa eu já antecipei também. Resolução 432 estabelece que para se caracterizar a alteração de capacidade psicomotora, não basta um sinal, e sim um conjunto de sinais. E um conjunto de sinais, a meu ver, de acordo com o que está estabelecido no anexo 2 da Resolução 432. Se não foi observado o conjunto de sinais, o rol estabelecido no anexo 2, o auto de infração tem que ser declarado nulo. Aqui, duas situações, com base no artigo 165A, que é pela recusa, não vai gerar cassação. Padilha, você está louco? Meu cliente me procurou, ele teve 2 recusas e instauraram a cassação. Eu entendo que é irregular, porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. Não tem lei que prevê a cassação pela reincidência do artigo 165A. Se você olhar o artigo 263, que trata da cassação, no seu inciso 2, só consta lá o artigo 65. Não consta o artigo 165A. Então, por falta de previsão legal, a reincidência não vai gerar cassação.